Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o Clemente e Misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: o que significa poluições noturnas? O que se entende por isso é a emissão de sêmen, que é um líquido branco que flui com luxúria e tremores por escolha ou por sono, involuntariamente. Segunda pergunta: uma poluição noturna quebra a pessoa em jejum? Quem tem esse caso por causa de sono durante o dia no Ramadã, enquanto está jejuando, não beneficia seu jejum e nem atrapalha, porque aconteceu sem sua escolha, sem sua intenção, e ele só tem que fazer o ghusl, a lavagem, e depois completar o seu jejum. Terceira pergunta: o que se entende por iniciação? Se entende o toque direto, pele a pele, assim como abraçar e beijar. Quarta pergunta: abraços e beijos afetam o jejum? O prazer não afeta o jejum, mas o cuidado com a ejaculação. Quinta pergunta: se ocorrer a ejaculação, qual é a consequência disso? Se não ocorrer, então não há ghusl. E se ocorrer, o ghusl, a lavagem é necessária e o marido é culpado de pecado e compensa aquele dia depois do Ramadã. Tal regra é obrigatória para a esposa também. Sexta pergunta: qual é a decisão sobre a qibla para aquele que está jejuando para sua esposa? Não há nada de errado com isso se ele controlar seu desejo por causa do que está em Al-Sahihain, sob a autoria de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, que o profeta, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, indicou que o beijo e a intimidade sem relação sexual são permitidos para aqueles que podem se controlar, podem controlar seus desejos, mas não para aqueles que não estão a salvo da ejaculação ou da relação sexual. Sétima pergunta: é possível regulamentar a proibição de abraçar e beijar? Se uma pessoa que é rápida com a luxúria não se controla, então não é permitido que ela faça, porque isso leva a estragar o seu jejum, e ela não está a salvo da ocorrência de desmanchar como a ejaculação ou a relação sexual. Oitava pergunta: a decisão anterior é diferente para uma pessoa velha ou para uma pessoa jovem? Não é diferente se um deles não tiver sua luxúria, mas espera-se do velho que ele tenha luxúria, ao contrário do jovem. Nona pergunta: e alguém que se masturba de qualquer maneira, qual é a decisão sobre isso? Quem se masturba durante o dia no Ramadã com algo que pode ser evitado, como tocar e olhar repetidamente, deve se arrepender e deve se abster pelo resto do dia e compensar depois disso por precaução. Décima pergunta: alguns juristas emitem fatwas afirmando que não há expiação para quem se masturba em jejum. Qual é a explicação para isso? Sim, alguns estudiosos mencionaram esse ditado em seu comentário sobre a jurisprudência da Sunna, que a masturbação não pode ser comparada à relação sexual, e é a opinião de Al-Sanai e Al-Shaqui, e é a doutrina de Ibn Haz, que Deus tenha misericórdia de todos eles. Pergunta 11. Entende-se disso que é legal ter relações sexuais com o jejuador, mesmo que isso prejudique a ejaculação? Não, é especialmente se ele tivesse um forte desejo. Ele não deveria ter relações sexuais enquanto estiver jejuando, por medo de cair em relações proibidas. Pergunta 12. A emissão de Medi tem a mesma regra que o sêmen em jejum? A emissão desse líquido não quebra o jejum e é semelhante ao Wadi, que é o líquido espesso e pegajoso após a urina sem prazer. Pergunta 13. Se a mão de um jejuador cair sobre uma mulher não mahram, o jejum será invalidado? Se algo assim acontece sem querer, não há nada neles, não invalida o jejum. Pergunta 14.
o olhar caindo em cenas imodestas durante o dia do Ramadã, invalida o jejum? O jejum não é invalidado, mas teme-se que a recompensa seja perdida, por isso temos que fechar, temos que prezar no que olhamos o máximo possível. Pergunta 15. Se uma luxúria é despertada ao olhar para ele, então ele é dominado pelo sêmen. Qual é a decisão sobre seu jejum? Não há expiação ou qadá para ele, porque à primeira vista não pode ser evitada, então esse jejum não é invalidado. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.